Bom dia, professor. Bom dia, Marinalva. Tudo bom, filha? Estou bem agora. Oi, Souza. Bom dia, professor. Oi, Rívica. Tudo bom, filha? Mais tranquila? Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Professor, Oi, a pode gente falar. pode ser o primeiro a apresentar? Pode, não tem problema. Tem consenso todo mundo aí de vocês? Todo Bora, mundo? galera. Todo mundo aí, Rívica, Rafa, Mari, José. A gente pode ser o primeiro a apresentar? Galera, Sim. Calma, quem é que tá aí? tá entrando. Oi, Bora? bora para Quem é onde? que tá apresentar trabalho? Quem é que tá aí? Bom dia, professor. Bom dia, Tá Mari. todo mundo tudo aí bom? já? Tudo bem. Bora, por mim vamos. Eu Então demorou vamos. assim tudo. Bora? Bora, pode colocar o nosso slide, por favor, professor. Já tô indo, só um minutinho. Deixa eu logo Tudo deixar bem. logo tudo em stand-by para todos vocês. Tá bom, ok. Este mesmo. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, O professor. slide? Eu tô. Sim. Tranquilo. Tá. Tá, vamos lá, meninos. São 20 minutos de apresentação, tá? Sim, senhor. Ok? Tá, como é que tá a ordem, Lili? Como é que tá a ordem aí de vocês? Mari, como é Marinalva, que tá a ordem? primeiro. Primeiro Tá, sou eu, aqui. Marinalva. Depois Certo. Mariene. Não, depois é eu, Certo. Mário. José Alberto, então. Fala aí a ordem. Não, Depois- é essa. Tipo, primeiro é tu, depois José Alberto, depois a Mariene. Aí eu finalizo Sim. também. Fala aí, Mário, por favor. Oi, tô ouvindo vocês. Marinalva, Tá, quem vai continua. apresentar primeiro? Marinalva, depois quem mais? Marinalva. José Tá, e Alberto. depois... A Mariene. Tá. Depois vem a Rafaela. Tá, vem a Souza. Quem mais? Rafaela Souza. Depois a Rívica. Tá. Eu Termina acho na que fechou. Rívica? Creio que sim, só são Não, esses. termina no Não, Alberto. depois volta o Ah, o Alberto de Alberto novo. fecha, professor. Ele volta para falar da parte final do trabalho. Ah, sim, aplicabilidade. Isso. Ah, perfeito. É isso. Já entendi. Tá? Quando Ok? vocês quiserem, podem começar. Marinalva, quando tu quiser, tu já pode Tá. iniciar. Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho é o uso do fluconazol endovenoso no tratamento da endoftalmite fúngica endógena. É um relato de caso. Bem, os discentes são José Alberto, Mariene, Rafaela, Rívica e eu, Marinalva. Bom, o que é a Cândida albicans? Cândida albicans são leveduras, ou seja, fungos unicelulares que pertencem ao gênero Cândida. Elas multiplicam-se por brotamento. São fungos oportunistas que habitam a flora normal do nosso corpo. Tem causado doenças em indivíduos saudáveis. No entanto, quando há a quebra na homeostase corporal, geralmente provocada por fatores patológicos e imunológicos, pode haver invasão e multiplicação desses fungos nos tecidos, gerando infecções que são denominadas candidíases. E o que é a endoftalmite fúngica? Bem, a endoftalmite, ela é uma inflamação intraocular
lenta, que se não for tratada, ela pode se tornar grave. São causadas por micro-organismos que atingem os olhos através da corrente sanguínea. Eles se recolhem em áreas de alto fluxo de sangue, como a retina, a coroide. Por isso, essa infecção intraocular ela é sempre resultado de metástase, ou seja, da migração de locais distantes, elas vão acabar migrando e parando nos olhos. Próximo. Quem é o próximo a falar? Pode passar, professor. Passa o slide, professor. Obrigado. Essa questão na introdução dos fatores de influência. Bom, como nós sabemos, a Marinalva começou a falar a respeito da doença, né, que ela acaba sendo sistêmica e alcança os olhos, e os fatores de influência, que foi no nosso artigo, foi um estudo de caso, era um prematuro, então nós colocamos os fatores de influência, a questão da prematuridade do nascimento, o sistema imunológico debilitado, por conta da utilização de catéteres, de sonda, que tudo isso influencia para que a infecção consiga se alastrar de forma sistêmica, alcançando os olhos. E o uso de drogas ilícitas. Pode passar. Essa introdução. Bom, e como o trabalho, ele é muito um passo a passo, né, está relacionado muito com o sistema imunológico, né, e os fatores de influência e as vias de exposição, né, e em bebês, no caso, em questão do artigo, é muito complicado por se tratar de um público já debilitado, né, então eles vão ter uso de catéter, e isso acaba que o sistema imunológico dos bebês, eles estão totalmente em formação, eles não estão aptos a reagir contra uma inflamação, no caso fúngico, né? Ou talvez nenhuma outra. Nesse caso, os bebês, eles ficam com a temperatura corporal instável, né? Hiperglicemia, né? Distensão abdominal e com dificuldade respiratória, justamente por isso. E o uso de catéter, ele acaba sendo uma via facilitadora para possíveis infecções. É isso. E aí? Tá aqui? Apresentar um trabalho Pode aqui passar, rápido, professor. né? Vou falar um pouco sobre o relato, vou relatar o caso que foi o nosso artigo. Trata-se de um paciente do sexo masculino, branco, prematuro, que foi referido ao serviço de oftalmologia do Hospital de Clínicas da USP. Aos 42 dias de vida, para uma avaliação oftalmológica devido à infecção fúngica sistêmica. No 28º dia de tratamento com anfotericina B, a idade gestacional da criança foi de 36 semanas, no caso, 8 meses. E o peso no peso ao nascimento foi de 1,730 kg, sendo pequeno para a idade gestacional e tendo ápiga de 5 a 8. Ele nasceu com desconforto respiratório precoce, sepse neonatal precoce e tardia, anemia, plaquetopenia, meningite e candidíase sistêmica e abscessos no couro cabeludo e no membro superior direito. Permaneceu por ventilação mecânica por 33 dias, nutrição parenteral prolongada por 27 dias e flebotomia, que é o tipo de uma coleta de sangue mais delicada com o uso de catéter. E ele recebeu por 16 dias isso. Recebeu antibiótico terapia sistêmica de penicilina, amikacina, vancomicina e imipenem.
nos primeiros 30 dias de vida. A anfotericina B foi associada ao 14º dia de vida, com uma dose de 28,25 miligramas por quilo. Após o isolamento da Candida albicans na hemocultura e no produto de drenagem dos abscessos que ele tinha, as culturas que foram feitas à ponta do catéter e da secreção que continha no tubo de ventilação mecânica e da sonda nasogástrica foram negativas. A avaliação oftalmológica foi realizada no 42º dia de vida. No entanto, a avaliação do paciente apresentava estado geral regular, mas os sinais sistêmicos demonstravam melhoras clínicas progressivas desde a instituição da anfotericina B. No exame ocular externo, observou-se hiperemia discreta, com nítido aumento a digitopressão e aumento de diâmetros corneano e axial. A biomicroscopia do olho direito apresentava hiperemia conjuntival, com injeção ciliar, aumento de diâmetro corneano e edema estromal, declusão pupilar e opacificação total do cristalino. O olho esquerdo apresentava discreta injeção ciliar, córnea lisa, branca e transparente, ausência de reações de câmara anterior, pupila regular e cristalino transparente. A fundoscopia do olho direito foi impossibilitada pela opacidade e fizeram uma oftalmoscopia binocular indireta no olho esquerdo, onde observou-se o vítreo e a lesão esbranquiçada no polo posterior. A ultrassonografia do olho direito foi compatível com o aumento do comprimento axial, turvação vítrea do polo posterior e o aumento da escavação do olho esquerdo, com a presença de débris inflamatórios densos no polo posterior, discreto espessamento da coroide. Foi instituído o fluconazol na dosagem de 7 miligramas quilo por dia e suspensa a anfotericina B. O paciente foi submetido a uma reavaliação oftalmológica semanal após a inclusão do fluconazol. E no 7º dia de tratamento com fluconazol, observou-se uma diminuição na turvação vítrea e na floculação do vítreo, que é aquele esbranquiçamento, sobre a retina do polo posterior esquerdo do olho. No 15º dia de tratamento com fluconazol, o olho direito apresentava-se mais calmo, por regressão do edema corneano, ausência de hiperemia conjuntival, e foi feita uma ultrassonografia que apresentava o vítreo anecoico e a escavação permanecia aumentada. A oftalmoscopia do olho esquerdo era compatível com a normalidade e com o desaparecimento da lesão. Esse foi o relato do nosso caso. Perfeito. Quem é o Pode passar, próximo? professor. Eu, Rívica. Diga lá, Rívica, pode falar. Tá, bom dia a todos. O sinal oftalmológico da Candida albicans, presente no artigo, foi, na verdade, no recém-nascido, foi a presença de lesões brancas, opacidade vítreas e floculares, que significa deslocamento da retina. Ele tem uma sensação de que tem alguma coisa flutuando nos olhos. Já o diagnóstico de endoftalmite endógena, no presente caso, foi a partir do quadro clínico ocular e da positividade para Candida albicans na cultura de produtos e na drenagem de abscessos que foi coletado. Já tanto na hemocultura quanto na ultrassonografia ocular foram importantes na monitorização do processo infeccioso, de ficar monitorando o bebê.
Com o uso da anfotericina B, no artigo fala que o fármaco ele é de primeira escolha, sendo que está disponível apenas para administração intradérmica. No entanto, o quadro clínico sistêmico do bebê, ele teve um risco no caso do anestésico do paciente, possibilitando a realização. No caso, a anfotericina B, ela causa uma disfunção renal, o quadro pode ser reversível. O fluconazol apresenta-se altamente eficaz contra espécies de cândida e de outros fungos, podendo ser administrado por via oral na dosagem de 200 a 400 miligramas ao dia, por via intravenosa. Estudos mostraram que a monoterapia com fluconazol sistêmico foi eficaz no tratamento da endoftalmite endógena fúngica. Mesmo sendo a anfotericina B atualmente o antifúngico mais eficaz disponível, casos de resistência a drogas são descritos. O uso do fluconazol endovenoso mostrou ser eficaz no tratamento da endoftalmite fúngica endógena no presente caso. Ele foi totalmente assim eficaz no tratamento com recém-nascido, sendo que a anfotericina B ela era de primeira escolha. Já com as dificuldades que o bebê poderiam passar, eles fizeram o uso do fluconazol. Pode passar, professor. Bom, voltando nessa questão da aplicabilidade, esse uso do fluconazol endovenoso, ele é mais utilizado nos casos mais graves e de uso hospitalar. Ele vai pegar todos os tipos de cândida e ele pode ser utilizado coadjuvante nos tratamentos das meningites, por se tratar a cândida, por se tratar, como a Mari falou lá no início, né, de um fungo oportunista. Na verdade, a gente tem ele no nosso organismo, mas por nós termos uma imunidade boa, ele não causa nenhum dano, então a flora intestinal consegue controlar a proliferação desse fungo. Agora, quando a imunidade baixa, a cândida ela pode gerar diversas doenças, diversos sintomas no organismo. A cândida ela pode causar fungo nas unhas, ela pode acometer o couro cabeludo, ela pode acometer as mucosas orais, a pele. Então, esse tratamento, no caso das cândidas, assim, das doenças fúngicas que o médico avalia que não há necessidade de internação, são os casos mais leves, pode ser tratado com fluconazol comprimido, no caso. A questão da cândida vaginal também pode ser tratado com comprimido, aliado a outros medicamentos. E, geralmente, dependendo do caso, ele é aliado, o fluconazol endovenoso, ele é aliado à anfotericina B, que é outro antifúngico. Eles aliam justamente, quando não de forma direta para tratar a cândida, eles utilizam fluconazol endovenoso por conta de se tratar de um fungo oportunista, né, que está só esperando que a imunidade baixe para que ele se alie a uma doença que já estava acontecendo. É isso, professor. Pode passar. Obrigado. Tá ótimo. Bem, meninos, parabéns. Gostei da apresentação de vocês. Eu sei dos poréns e dos atropelos que ocorreram, mas eu gostei da apresentação, tá? E alguma pergunta para o grupo? Querem fazer alguma pergunta para o grupo? Pessoal, querem perguntar Vocês alguma ainda coisa? vão apresentar. Olha, não vale Mari, ameaçar, também não ser professora. terrorista. Ela está ameaçando, Já professor. Não pode. Já vai apresentar, Ela Vânia. está esperando a sua pergunta, professor. A minha está ótimo, ou seja, eu tenho que começar para vocês fazerem.
Não se sinta pressionado, professor, não precisa. Tá ótimo, essa é de vocês. A única pergunta que eu queria fazer para vocês, dentro desse relato de caso daqui, é a questão da anfotericina B. Por que a anfotericina B não pode ser escolhida como de primeira escolha e o fluconazol sim? Na verdade, professor, a Professor, ele... anfotericina B foi escolhida como primeira escolha para o tratamento. Perdão, fala, Ela Souza. apresentou uma melhora, mas quando ela foi suspensa e foi colocado fluconazol, houve uma melhora superior do que a anfotericina B. De acordo com o que eu li também no artigo, só complementando o que a Rafa falou, a anfotericina B, ela é a droga de primeira escolha, porém, ela é mais tóxica, ela é hepatotóxica e também nefrotóxica. Aí, devido a isso, e depois de ter feito lá a hemocultura e ter isolado o fungo, foi mais, como é que se diz? Foi mais relevante trocar a medicação e fazer com fluconazol, que já era mais específico e ele é menos hepatotóxico. Professor, acho que travou. O professor até saiu da live. Hein, professor? E até mesmo em se tratando do mecanismo de Não, ele ação. não tá mais, o professor saiu, não, vai ter que explicar. Ele já entrou, menina. Tô aqui, eu Ei, voltei. professor. Calma, Ei, professor. calma. Todo Depois mundo escutou o que eu calma. disse? Estão muito oriçados hoje. Calma, eu comecei a entender, Souza. Só vamos voltar. Só complementando, Tá, ok? professor. Exatamente, complemente. A anfotericina B, a anfotericina B, ela é mais tóxica. Ela é de primeira escolha. Só que em relação ao fluconazol, ela é mais tóxica, ela é hepatotóxica e nefrotóxica. Não pode ser usada por um período muito longo. E já depois que eles fizeram os exames lá de hemocultura e mais os outros exames, foi mais específico. Eles isolaram o fungo e com isso eles conseguiram dar um tratamento mais específico, que foi a escolha do fluconazol, que ele é menos hepatotóxico que a anfotericina B. E em se tratando também do mecanismo de ação, ele corta a cascata antes da anfotericina B. Tem toda uma cascata, e ele já impede a cascata assim, mais em cima assim, da cascata, sabe? Já no início. Por aí. É porque tem, bem no início da cascata, exatamente. Logo, ele impede um monte de coisas que poderiam acontecer e torna assim, ele menos tóxico. Tá, Essa é a nossa meninas, eu já Marinalva. entendi. Tá, já entendi. Mari, entendi tu, entendi a Souza. Só que eu quero entender uma coisa. Que cascata é essa? Do medicamento, quando ele vai agir. Porque Do mecanismo, professor. do mecanismo de ação. Mecanismo de ação, professor. Enquanto a anfotericina B ela age no ergosterol, a outro lá, como é, meu Deus? Eles vão agir em sítios diferentes, né? O fluconazol ele já atua interagindo com a enzima de lanosterol, que ele já atua impedindo uma das enzimas do citocromo. Aí, quer dizer, ele já corta a cascata de proliferação lá do fungo. Aí ele consegue ser menos tóxico, agir mais rápido e ser menos tóxico. Tá bom, Mari. Tá bom, Marinalva. Já entendi. Perfeito. Parabéns para vocês. Eu gostei da apresentação. Tá bom. É melhor para o bebezinho, tadinho, que ele já está tão debilitado. É bem triste esse artigo. Enfim. Tá bom. O próximo grupo, por favor, já está aí, todo mundo? Cris, está todo mundo aí? Estão presentes. Tá, deixa eu colocar o slide para vocês. Tá todo mundo vendo o slide? Sim, professor. Perfeito. Como é que está a ordem? Quem iniciará? A ordem está assim, eu, Cristina, Perfeito. Gabriele, Certo. Marcos, Viviane, Certo. o Ronei, Brígida, Vânia e o Wellington. Tá, perfeito.
tá? Só Quando tu corrigindo, quiseres, tu pode... professor, corrigindo, é a Brígida primeiro, depois é eu, tá? Tá, perfeito. Então, primeiro é a Brígida, depois é você, Ronei, é isso? Isso, Sim. isso. Tá jóia, então. Quando você quiser começar, Brígida. Cristina, sou eu que vou começar, Tá, tá? pode ir lá. Bom dia, pessoal. O nosso artigo, ele fala sobre avaliação da produção de melanina por espécie de criptococos em 4 diferentes meios de cultura. Com os seguintes componentes, né? O Antônio Marcos, Brígida, Cristina Elisvânia, a Gabriele Bentes, Liliane Amorim, Ronei e o Wellington Rocha. Pode passar, professor. Farei uma breve introdução explicando em relação aos fungos, né, que os fungos, eles são de grande importância, já que atuam como decompositores de matéria orgânica, sendo mutualista no meio ambiente, enquanto que outros, eles são patógenos, ocasionando morbidade ao homem. E dentre esses fungos existem os criptococos, que tem em torno de 37 espécies, onde as suas espécies, elas crescem em meio de cultura, como leveduras. Dentre essas espécies que são consideradas como patógenas, existem, né, o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gatti, que devido ao tropismo pelo sistema nervoso central, a principal manifestação clínica da doença é a meningite criptocócica, que ela acomete com maior gravidade indivíduos com síndrome da imunodeficiência adquirida. E quanto à melanina, né, que justamente fala da produção de melanina, por espécie, a melanina, ela contribui para a virulência por conferir resistência às células fúngicas contra o ataque das células imunológicas afetadas. Próximo. Bom dia, gente. Pode deixar uma questão na introdução ainda, por favor. Bom, os criptococcus neoformans, eles são leveduras capsuladas, né, frequentemente envolvidas em processos infecciosos pulmonares, né, envolvendo também o sistema nervoso central, como agente de meningite e meningoencefalite, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Até um certo tempo, eram consideradas duas variedades, né, VAR neoformans e VAR gatti, mas atualmente eles são duas espécies distintas, os criptococcus neoformans e os criptococcus gatti. A primeira, né, os criptococcus neoformans, eles compreendem os sorotipos A. E o segundo, os criptococcus gatti, eles compreendem os sorotipos B e C. As infecções, elas causadas por criptococcus neoformans ocorrem com maior frequência em indivíduos com deficiência ao sistema imune, enquanto que as criptococcus gatti, elas são observadas principalmente em indivíduos imunocompetentes. Na literatura, também é descrito casos de meningite, infecções pulmonares, abscessos e dermatomicoses causados por outras espécies de criptococcus. A melanina, ela é um importante fator de virulência para essas espécies, colaborando para a proteção do fungo contra danos oxidativos causados por fagócitos e radiações ionizantes. E ainda, ela pode proteger o patógeno contra a ação de agentes antifúngicos. A enzima fenoxidase, ela pode ainda atuar em diferentes substratos, como as catecolaminas, que estão presentes no cérebro dos mamíferos, além da adrenalina produzida pela suprarrenal. Marcos, surge. Bom dia, professor. Estão me escutando? Bom dia. Sim. Posso passar? Não, professor, pode manter aí. Continua aí. Tá? Eu só vou dar continuidade na fala da Gabi e da Cris, né? Em questão da melanina, como a Cris já falou, ela está relacionada à questão da virulência, né? Resistência desse fungo. Ela é uma característica bem utilizada para a identificação do Cryptococcus neoformans
do Cryptococcus gat, né? Porque ela que vai dar o pigmento escuro ou o pigmento marrom a preto nas colônias, quando elas vão entrar em cultivos, né? Nos meios de culturas. A questão da enzima fenol-oxidase, no artigo ele fala também que pode ser a lacase, acredito que seja o nome, segundo nome dela, o nome alternativo. Ele é presente na levedura, né? Ele está geralmente ligado aos substratos da parede celular desse fungo. Ele vai dar um processo de autopolimerização, né? Esse autopolimerização nesse substrato, ele vai gerar a produção de melanina. Aí, o que acontece? A melanina, como eu já falei, ela vai ficar retida na parede celular do fungo. E essa melanina ela vai ser responsável pela expressão de pigmento escuro mostrado nas colônias. Além do Cryptococcus neoformans e o GAT, a gente pode ver, através do estudo do artigo, que algumas outras espécies dos Cryptococcus eles podem vir a apresentar a produção de melanina nesses mesmos meios de cultura que eu vou citar no próximo tópico. Não fica restrito a questão da melanina, a produção da melanina, somente a essas duas espécies do Cryptococcus, deixando bem claro que o artigo ele fala que a gente pode verificar em outros estudos, que a melanina ela pode estar presente como um ponto característico de outras espécies. A questão de meios de cultura, que seria o objetivo do trabalho, do artigo, é justamente avaliar as diferentes espécies de Cryptococcus nos meios de cultura, como agar batata e cenoura, agar alpiste, agar semente de girassol e agar L-dopa. Há estudos também que estão sendo desenvolvidos ou realizados que avaliam a questão do agar semente de mostarda e agar pimenta malagueta, que estão mostrando resultados na questão da produção de colônias desses Cryptococcus. Pode passar, professor. Olá, bom dia. Bom dia. Os materiais utilizados nesse estudo foram 16 amostras de Cryptococcus neoformans, 17 de Cryptococcus albus e 13 de Cryptococcus laurentii e 2 de Cryptococcus unigutulatus. Como já foi dito, os meios de culturas utilizados foram o arga batata, cenoura, o arga alpiste, arga semente de girassol e arga L-dopa. Pode passar, professor. Os métodos elaborados foram a incubação de micro-organismos, né, a 30 graus Celsius, por 72 horas em água taboraus, sendo que foram preparados suspensões em solução fisiológica. E também foram semeados 4 estrias radiais sobre a superfície dos meios de cultura em duplicata. As placas foram incubadas a 30 graus Celsius e observadas diariamente até o 10º dia. A produção de melanina foi evidenciada pela coloração das colônias, sendo que as cepas com iguais intensidades de pigmentação foram agrupadas e classificadas conforme as cores apresentadas, que são as cores o ocre, amarelo ouro, marrom claro, marrom escuro e preto. As cepas Cryptococcus neoformans são utilizadas como teste para controles positivos e as cepas Cândidas albicans como testes para controle negativo para produção de melanina. Próximo. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade, como já foi falado anteriormente, o principal objetivo desse artigo eles queriam avaliar a produção de melanina a partir de meios de cultura por Cryptococcus. E as cepas utilizadas nessa pesquisa foram a Cryptococcus neoformans,
Álbidos, Laurenti e Unigutulatus. Com isso, foi feita a comparação da produção de pigmentos usando os seguintes meios: o argaelidopa, a batata e cenoura, alpiste e semente de girassol. A partir daí, observou-se as colorações evidenciadas. Nos Cryptococcus neoformos, que foram 16 cepas, foi observado durante 24 horas de incubação em 5 dias. 50% dessas cepas obtiveram coloração escura, sendo que no L-DOPA, 15 dessas 16 foram quase 100% na produção de melanina. No H batata e cenoura, todas elas obtiveram 93,8%. No alpiste, 14 de 16 foi 87,5% de porcentagem na coloração. E na semente de girassol, 15 dessas 16 foram 93,8%. Já no Cryptococcus álbidos, obtiveram a coloração ocre, que é uma variação do alaranjado, e marrom claro, durante 8 dias de incubação. No L-DOPA, 5 dessas 17 obtiveram 29,4%. Batata e cenoura, 5 dessas 17 foram 29,4% também. No alpiste, apenas 2 das 17 obtiveram essa coloração em 11,8%. E na semente de girassol, 6 dessas 17 obtiveram 36%, apenas na produção de melanina em porcentagem. Próximo. É o Ronei. Bom dia, professor. Está escutando? Sim, pode falar, Ronei. Só se eu retornar de novo para o quadro lá. Isso, que ainda falta aqui, dando continuidade na que a Brígida estava comentando, no resultado, a gente também tem um Cryptococcus laurenti, né, que foram incubados 13 amostras, e eles apresentaram, após 8 dias de incubação, né, apresentaram o pigmento. Ele foi praticamente parecido com o álbitos, né, que a Brígida comentou agora. Ele teve o melhor no meio de L-DOPA, no batata, cenoura e no girassol, um pigmento com coloração ocre a marrom claro, né? Dessas 13 lá, o L-DOPA apresentou 8 crescimentos, um total de porcentagem de 61%. O batata e cenoura, dos 13, só 7 apresentaram crescimento. No alpiste, teve maior crescimento em todos eles, 11%, deu um total de 84,6%. E o girassol apresentou dos 13, 7 amostras, tem um total de 58%. Lá em cima, no quadro ao lado, tem um que a gente está só aqui apresentar o que é um ocre e o que é um marrom. O primeiro quadro lá em cima é a coloração ocre e o marrom claro, né? Só explicando para os colegas que estão escutando o que é ocre e o que é marrom. O ocre é o quadradinho primeiro e o marrom seria o de baixo. No Cryptococcus unigutularis, foram só 2 amostras, né? 2 meios de cultura, 2 amostras. E ele teve só um crescimento só no batata e no cenoura, que teve uma cor também clarinha, que a gente chama de coocre, que teve 50% lá na amostra de aparecer. Tá bom? É o próximo. Bom dia, professor. Bom dia. Elisvânia agora. Pode falar. Continuando sobre a discussão, é possível, após a avaliação, foi possível verificar que a produção de melanina por Cryptococcus neoforma é bastante utilizada em laboratório para a identificação de fungos, né? Nesse caso aqui, sobre os 4 tipos de leveduras de fungos, que é o L-DOPA, o semente de girassol, e o H batata e cenoura e o H alpiste. O L-DOPA e o semente de girassol,
eles demonstraram pigmentação escura das colônias. Então, foram os que apresentaram o melhor resultado para esses testes no período de incubação, que todos apresentaram uma quantidade bem grande no período de 24 horas, de 24 a 72 horas, enquanto o H batata e cenoura e o H alpiste já demonstraram em questão de dias, que o H batata e cenoura foram após 3 dias e o H alpiste foi mais ou menos em torno de 8 dias. Então, de todos os resultados, os melhores foram o L-Dopa e o semente de girassol. Então, a questão eles apresentaram a cor escurecida. Essa imagem aí do lado, que eu peguei de um artigo em inglês de 2011, da Helena Heisman, é uma incubação do L-Dopa, um período de 7 dias, que foi incubado a 30 graus Celsius. Aí, como o artigo não tinha uma imagem, então, uma imagem para visualizar melhor, então, esse é do L-Dopa, no período de 7 dias, vocês conseguem observar a pigmentação dele, que vai aumentando até o 8º dia, até o 7º dia. E só para complementar, que não foi falado, que um dos transmissores do Cryptococcus neoformas, que a gente conhece muito, é uma ave chamada o Columbus livia, mais conhecido como pombos, que a gente tem aqui na cidade. Tipo, fosse uma peste, né, que eles transmitem essa doença. Então, um dos transmissores do Cryptococcus neoformas é o pombo da cidade, na verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse caso, por ele estar bem próximo da gente. Continuando. Pode deixar aí, professor. Não, passa o slide, na verdade. Bom dia. Bom dia. Wellington. Pode falar, Wellington. Né? Como podemos ver, os meios L-Dopa, batata e o semente de girassol foram os que apresentaram o melhor desempenho para a produção de melanina pelas de Cryptococcus neoformas, as que foram estudadas, certo? Sendo que o meio L-Dopa apresentou o substrato definido para a enzima fenooxidase. E dessa forma, a enzima, na verdade, ela minimiza a ocorrência de reação enzimática com outros substratos ou até mesmo outras enzimas produzidas pelo fungo. Dado como os bons indicadores, como a Antônia falou agora há pouco, temos o meio L-Dopa e o semente de girassol, que no tempo de 24 horas a 72, os meios eles são bons indicadores para a identificação dessa espécie. Porém, o meio batata, cenoura e o semente de girassol, eles são de fácil preparo e também de custo reduzido. Segundo os autores desse artigo que foi entregue para a minha equipe, várias espécies clinicamente emergentes, elas expressam a enzima fenooxidase e podem sintetizar a melanina, ainda que em menor frequência. E este fato ele foi comprovado nesse trabalho e pode ser de importante ponto de vista para o meio clínico e epidemiológico, já que a melanina ele é um fator de virulência importante. E em relação às outras espécies de leveduras do gênero Cryptococcus, observou fraca produção de melanina por algumas delas. E em todas as ocasiões, este pigmento ele foi observado após 8 dias de incubação. Com isso, a gente pode ser considerado que a quantidade de fenooxidase por outra espécie, de Cryptococcus, eles são menores do que os que estão presentes no Cryptococcus neoformas. É isso. Bem, pessoal, parabéns. Gostei do trabalho de vocês, do artigo. A única pergunta que eu quero fazer para o grupo é a seguinte: aqui dentro
nessa tabela de vocês dos resultados, tá? Os 4 meios, o que dá para entender que os 4 meios que foram propostos para o estudo L-DOPA, batata, cenoura, alpiste e girassol, eles tiveram uma boa aceitabilidade, um bom meio, foi considerado quase um bom meio de crescimento para Cryptococcus neoforma. No caso do última espécie, tá, o Cryptococcus unigutulatus, por que não houve um crescimento no restante dos meios? O artigo explica o motivo? Não, professor, ele não explica. O artigo ele não dá esses dados. Ele só diz que o Neoformas foi mais aceitável em termos de tempo, após 24 horas. Mas o último, o artigo não comenta. Tá. Agora, em cima do meio do L-DOPA, por que o meio L-DOPA ele tem um bom meio de crescimento? O que tem nele que diferencia ele dos demais outros meios utilizados? Por mais que os outros meios utilizados também são bons meios de crescimento. Professor, essa pesquisa ela também não está no nosso artigo, entendeu? Ele não classifica, não especifica nenhum meio, L batata, cenoura, ele não diz qual é o produto de meio de produção desse L-DOPA, batata, cenoura, alpiste, girassol, ele não qualifica, o artigo é bem pequenininho. Ah, perfeito. Tá bom, meninos, estou satisfeito, estou feliz com a apresentação dos 2 grupos, do primeiro e também o de vocês, tá? Eu sei que foi uma semana um pouco assim, atribulada, porque vocês tiveram também a questão do pré-projeto, mas dentro do que eu estava prevendo e querendo de vocês fizeram boas apresentações. Eu vejo que vocês tiveram uma boa evolução do primeiro seminário para esse segundo seminário dentro da minha disciplina de micro, tá? E gostei da forma como vocês falaram, como vocês colocaram os termos e também a pesquisa feita dentro do próprio artigo, tá bom? Para a semana que vem a gente já encerra, tá? Para a semana a gente já encerra os seminários, tá? E aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Uma boa terça-feira para todos, tá? Uma boa semana. Eu devo estar postando até o final da manhã essa aula para vocês, já na plataforma e no canal, tá bom? Ok, professor. Ok, professor. Obrigado, professor. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, uma boa terça-feira para todos.